Olá, meus irmãos, que bom estar com vocês mais uma vez. É um prazer, meus queridos, poder sentar e estudar mais um pouco da Palavra de Deus com você. Que privilégio podermos estudar panorama bíblico. Temos uma visão geral, obviamente, tem muito mais do que aprender nos textos da Palavra de Deus. E aqui nós estamos tendo apenas uma visão geral sobre os textos bíblicos, sobre os livros bíblicos. Nós vimos na semana passada o livro de Gênesis e hoje vamos para o segundo livro do Velho Testamento, o livro de Êxodo. Aliás, conseguem ouvir essa música? Sim, essa música que está rolando aí de fundo chama-se Êxodos. E é uma canção que foi composta com base nesse livro para ajudar a contar um pouco dessa história do povo de Israel. Agora nós vamos parar a canção e nós vamos para a nossa lição. Vamos fazer uma pequena revisão daquilo que a gente já viu no livro de Gênesis? Vamos dar uma olhadinha? Já que nós estamos aprendendo aí panorama bíblico e conhecendo um pouco sobre o Antigo Testamento, vamos lá dar uma olhadinha no livro de Gênesis. O que nós aprendemos? Lembra que eu passei alguns textos da Palavra de Deus e pedi aos irmãos que fizessem uma pequena avaliação e quais foram as doutrinas aprendidas nesse texto? Neste livro, melhor dizendo? Então vamos lá, vamos ver. Gênesis 1:1, nós aprendemos que Deus é único, que Deus é o único Deus criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não havia mais ninguém, não havia mais nada. Deus é um só. E Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o único Deus, Criador e sustentador. Gênesis capítulo 1, de versos 18 a 25, Deus é Deus pessoal. Ele quer relacionar-se com o ser humano. Ele é um ser pessoal, né? Ele é um ser pessoal. Então, nós aprendemos isso, né, em Gênesis 1, 18 a 25. No verso 26 a 27 do capítulo 1 e do capítulo 2, de 16 a 17, nós temos que o homem foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Deus criou o homem. Gênesis 3,15, nós vimos que o pecado afastou o homem de Deus, mas Deus preparou um meio para salvar o homem. Ele disse lá em Gênesis 3,15 que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E lembre que nesse instante Deus está falando com a serpente, não é com a mulher, nem com o homem. Ele está dando a sentença da serpente, né? Vamos lá? Gênesis 12, de 1 a 3, Gênesis 21, de 1 a 7, Gênesis 26, de 3 a 5, 28, de 10 a 17, nós vimos que Abraão e sua descendência foram escolhidos para apresentar Deus ao mundo. A função deles, o trabalho deles era essa. Deus os escolheu, Deus os chamou, Deus os tirou da terra deles, da parentela deles, para ir para uma terra que Deus lhes mostraria. E ali Deus haveria de revelar-se, Deus haveria de mostrar quem Ele é a todo o seu povo. E Gênesis 37 e no capítulo 50 até o 19 e 20, nós vemos que Deus reverte o mal em bem de acordo com seus propósitos. Deus transforma o mal em algo de acordo com o seu propósito para o benefício do seu povo, segundo a sua infinita graça, segundo a sua infinita misericórdia, segundo a sua vontade, porque Ele é Deus, Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Amém por isso? Então, meus queridos, nós vamos agora, na continuidade desse texto, na continuidade do nosso estudo, melhor dizendo, nós vamos entrar agora no livro de Êxodo. E o livro de Êxodo, ele é fantástico pelo conteúdo que ele tem. E esse livro de Êxodo, ele traz aqui uma história profunda sobre a peregrinação do povo de Deus, sobre o traslado, sobre a viagem do povo de Deus pelo deserto. Mas peregrinação de onde para onde? Nós vemos que o livro de Gênesis encerra com uma grande fome sobre a terra. José, que havia sido vendido pelos seus irmãos, agora está no Egito, e ele é governador do Egito, e ele manda trazer agora toda a sua família, depois de fazer paz com seus irmãos, ele manda trazer toda a sua família para o Egito, para a terra de Gósen, onde eles vão viver agora. E eles crescem e se multiplica. E aquele povo que chega como uma família agora se torna uma grande nação. E se torna uma grande nação dentro do Egito. E uma vez dentro do Egito, eles crescendo, se desenvolvendo enquanto um povo, se multiplicando dentro do Egito, isso se torna uma ameaça para Faraó. E aí nós vamos ver agora algumas coisas sobre o livro de Êxodo. Vamos ter uma noção por trás desse livro de Êxodo, qual é a mensagem ou qual é a história por trás aqui do livro de Êxodo. Aliás, a história está contida no livro de Êxodo, mas nós vamos ver um pouquinho mais agora sobre um panorama geral sobre o livro de Êxodo. Então vamos lá, qual é o alvo da nossa lição? É saber
para o nosso saber, é ter uma visão panorâmica do livro de Êxodo, com ênfase no tema da redenção. Deus redime o seu povo. No sentir, para o nosso coração, o alvo da lição é desejar cumprir o plano de Deus para a sua vida. E para o nosso agir, é louvar a Deus pela redenção e pelo seu guiar no viver diário. Deus é o nosso orientador. Então é isso que nós vamos buscar fazer na nossa lição agora. Então nós temos aqui, nesse mapa, a visão de onde Abraão estava, lembra lá de Gênesis 12? Onde Abraão estava, ele estava aqui, vou pôr o mousezinho para você seguir, olha, aqui é Ur dos Caldeus, possível localização de Ur dos Caldeus, a Ur bíblica, de onde iniciou a peregrinação de Abraão. E ele saiu daqui, foi seguindo por esse caminho, né, chegando até Mara, Nebo, e descendo para aqui a peregrinação dos nossos pais, né, no caso dos pais do povo de Israel, e vai parar no Egito com José. E aqui é aonde eles vão seguir caminho. Então, possível localização tem aqui, né, Sodoma e Gomorra. Nós vamos ter a história de Sodoma e Gomorra, nós sabemos a história de Sodoma e Gomorra, né, de Abraão salvando o seu sobrinho, Ló. Mas aqui, Egito é possivelmente o lugar aonde a família de José, ou a família de Abraão, né, a descendência de Abraão, onde eles vão morar, a descendência de Abraão, de Isaac, na pessoa de Jacó e seus filhos, sendo redimido aí, sendo um povo que foi levado para lá, para a salvação da fome por José. E aqui a história começa, é aqui no Egito que começa o livro de Êxodo. O tempo passou, quase 400 anos, aí muito tempo passou, essa nação se multiplicou, esse povo cresceu, e agora eles vão fazer um retorno, né? Eles vão voltar para a sua terra. E esse mapa agora é basicamente uma possível rota do Êxodo. Não há muito que confirmar, não há muita coisa, não temos a não ser os dados que o próprio livro de Êxodo dá. E eles teriam saído daqui, da terra de Gósen, e descido por esse caminho, atravessado o Mar Vermelho. Aqui, lembra que aqui é o Mar Vermelho, né? Tudo isso aqui, ele vai passar para cá. Vou voltar ao mapa anterior para você ver um pouco. Olha só, tudo isso aqui é o Mar Vermelho, né? E agora nós vamos, nesse mapa, ver aqui só uma pontinha do Mar Vermelho. Então nós temos aqui o Mar Vermelho e eles atravessam aqui. Nossa, pastor, mas ele atravessou no lugar mais estreito. Sim, mas nem por isso era raso, nem por isso era simples, era fácil. Foi necessário que Deus enviasse aí um vento para poder abrir as águas, um vento forte oriental, para abrir as águas, e a fim de que o povo passasse a pé enxuto. Irmãos, não é porque era o lugar mais estreito que foi fácil, foi um milagre passar. Foi uma dádiva divina atravessar esse lugar, atravessar por esse espaço. Então foi Deus quem usou, foi Deus quem fez o milagre. E eles então passaram por todo esse lugar, andaram por todo esse deserto, foi aqui no Sinai, aonde Deus deu a eles a lei, e eles subiram por todo esse trajeto, fazendo todo esse caminho até chegar a este lugar, onde o Senhor dá a eles a terra. E aqui vai ser o lugar onde Israel vai se encontrar como nação, como povo. Amém? Ok? Só uma visão geral, só para a gente ter uma noçãozinha aí do mapa, mais ou menos, da localidade. Então vamos lá. Uma introdução para o nosso estudo de hoje. Vamos ver algumas coisas sobre o livro de Êxodo. Se Gênesis relata o começo do mundo todo, Êxodo mostra o início da nação de Israel. O povo de Deus entra no Egito como uma família, como eu já disse, José, Jacó, né? Entra ali a descendência de Jacó, juntamente com José, né, leva toda a sua família, a descendência de Abraão, a descendência de Isaac, e por meio de Jacó, seus filhos, em José, que era governador do Egito, eles entram como uma família, uma pequena família, por assim dizer, e se torna uma grande nação. Em Gênesis ele entra como uma família do Egito, mas no Êxodo ele sai para o deserto como uma nação, como um povo. Isso é fantástico.
Em meio a toda aquela circunstância, eles se multiplicaram e Deus estava fazendo cumprir na vida de Abraão, aliás, Deus estava fazendo cumprir na vida do povo aquilo que prometeu a Abraão: farei de ti uma grande nação. Deus está transformando Israel numa grande nação, e no Egito é onde eles vão ser transformados numa grande nação. Em Êxodo, os hebreus vão se desenvolver como povo, eles vão ser escravizados no Egito, eles foram escravizados, eles ganham identidade como nação e recebem o livramento do Senhor. E é interessante isso, porque uma nação, um povo para ter uma identidade como nação, eles precisam ter leis, eles precisam ter governo, e é isso que Deus vai ensinar ao povo de Israel no deserto. Deus vai transformá-los, vai dar uma lei a eles, vai ensiná-los a ser nação, vai ajudá-los, vai mostrá-los como ser uma poderosa nação, vai dar leis para eles, vai dar governo para eles. Deus vai ser o governante deles, por meio no Êxodo ali, Deus vai governar esse povo e vai usar Moisés para ser o governante, para falar àquele povo. Deus vai dar leis a este povo, Deus vai ensiná-los a ser um povo, a lutar, a batalhar, a ser a nação que Deus quer que eles sejam. Isso é fantástico em Êxodo. Então Moisés é o primeiro líder desse povo, e assim como aconteceu em Gênesis, o livro de Êxodo, embora não apareça no texto do autor, é tradicionalmente aceito como sendo Moisés. Ainda algumas coisas mais, nós vemos aí que há muitas, sobre essa questão de Moisés é ou não o autor do livro de Êxodo. Há abundantes evidências de que Moisés seja o autor em passagens como Êxodo 17, no verso 14. Olha só o que está escrito lá em Êxodo 17, verso 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isto para memorial num livro e confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque de debaixo do céu. Escreve isso num livro, ou seja, esses fatos, essa história estava sendo registrada, e possivelmente essa história estava sendo registrada num livro que a gente conhece hoje como Êxodo, ou pelo menos parte desse livro, algumas coisas estavam sendo registradas aí. Então, e óbvio que quando a gente fala livro, a gente não está dizendo num livro no formato como nós temos a Bíblia, mas rolos, aonde eram escritos e guardados aí a história do povo. Então é isso que compõe uma história, é isso que compõe um povo: leis, governo, história, e é isso que Deus está fazendo no meio de Israel. E tem aí outros textos para você pesquisar, ok? Dá uma pausa no vídeo, se preferirem. Alguém me perguntou aí na última aula: pastor, tem como disponibilizar os slides? Tem sim, os slides estão disponíveis. Quem quiser os slides é só me pedir, eu mando os slides, ok? Me manda o número do telefone, se eu não tiver, se eu já tiver o seu número do telefone, eu estou mandando pelo WhatsApp, que é bem mais fácil. E aí você pode abrir pelo WhatsApp web no seu computador, ou mesmo no próprio WhatsApp. Você abre lá, se você tiver o PowerPoint no seu celular, você pode abrir e ver aí as nossas aulas, ok? Está sempre à disposição. Como se não bastasse os textos acima, ainda temos aí o testemunho de Jesus, mencionando em Marcos capítulo 7, verso 10, capítulo 12, verso 26, que dá a palavra final. O livro de Êxodo foi escrito por Moisés na peregrinação do deserto de Cades Barneia, mais ou menos no ano 1440, 1445. Deixa eu ler esse texto de Marcos 12, verso 26, para que você possa acompanhar comigo aqui, na palavra de Deus. Vamos sempre para a palavra de Deus, Marcos capítulo 12, verso 26. Está escrito assim: quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem que se fala da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Verso 17, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Então aqui nós vemos Jesus fazendo essa referência: não leste no livro de Moisés? Então uma ênfase que Jesus dá. Jesus está dizendo, quem escreveu esse livro? Quem foi que deu essa escrita? É claro, meus irmãos, que a gente tem que entender que esses escritos, eles foram com o tempo sofrendo adições. O livro de Moisés foi com o tempo sofrendo adições. Nós tivemos aí uma pergunta no livro de Gênesis,
né, que falava aí sobre os reis de Israel. Então, possivelmente, o livro teria escrito durante os reis de Israel, já que quando Gênesis aconteceu não tinha rei em Israel. Verdade? Então, pode ter sido um adendo para tornar a lição mais fácil de compreensão para aqueles que viviam no tempo dos reis e pós-reis. Então, pode ter sido um adendo para entender, olha, naquele tempo lá não tinha rei não, e era Deus quem governava, agora temos reis. Então, são adendos, são coisas que são colocadas, mas que em nada muda o conteúdo. Certamente foi Moisés aquele que recebeu a instrução divina e que transmitiu, e Jesus dá ênfase a isso. Ele diz, olha, foi Moisés, o livro de Moisés. Aqui tem uma observação muito jóia que o pastor Edson coloca na sua apostila, que ele ensina na sua igreja. Eu quero compartilhar porque é muito rica e é muito gostoso aquilo que a gente aprende aqui. E o professor Carlos Oswaldo sugere alguns argumentos a favor dessa data, de 1440 a 1445 a.C., a escrita do livro de Êxodo. E ele fala que a partir da saída do Egito, dos quais ele apresenta dois argumentos. A construção do templo foi iniciada em 966 a.C., e isso ocorreu 480 anos depois da saída do Egito, conforme está lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, quem quiser depois dar uma conferida lá. E a referência de Jefté em Juízes 11, 26, aponta para um êxodo no século 15 a.C., então possivelmente 1440 a 1445, aí no século 15 a.C., foi o momento em que foram escritos os livros de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios, mas principalmente Gênesis, e hoje nós estamos estudando Êxodo, ok? Só para você ter uma noção aí. Uma visão panorâmica então do livro, nós temos aí algumas informações básicas. Quem é o autor? Moisés. Quando foi escrito? Entre 1440 e 1445 a.C. Então, contando para o dia de hoje, nós estamos em 2020, aí você vai acrescentar aí, em 2020, com mais 1440 a 1445, já tem mais de 3.000 anos, aí 3.460 anos aproximadamente, em que o livro de Gênesis, o livro de Êxodo foi escrito e ainda continua atual, falando ao nosso coração. Possivelmente, o livro de Êxodo foi escrito no deserto, durante a peregrinação, e o alvo era edificar, fortalecer o coração do povo de Israel. O versículo-chave é Êxodo 3,14. Está escrito errado aí, tá? É Êxodo 3,14. Então, confere lá, não existe verso 24 em Êxodo 3. Então, foi escrito errado, 1000 perdões, mas agora que eu estou gravando a aula, que eu fui notar o meu erro. Então, Êxodo 3,14 diz assim: Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Esse é o versículo-chave de Êxodo, é o versículo-chave. Mas eu tenho para mim alguns versos que falam muito ao meu coração, não que eu discorde disso, pelo contrário. Em Êxodo 3:24, e o livro de Êxodo vem para mostrar que Deus é Deus, Ele é quem Ele é. Ele guia o seu povo, Ele orienta o seu povo. O livro de Êxodo é para isso, é para mostrar quem é Deus na direção do seu povo. Deus escolhe um povo e guia o seu povo através do deserto. Mas tem um versículo que chama muito a minha atenção, e tem uma palavra que é muito repetida em Êxodo, que é ordenado. Tem uma expressão que diz assim, conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Essa expressão, conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado, ela repete muitas vezes em Êxodo. E sempre que ela repete, ela está dizendo assim, que o povo fez, Moisés fez, Arão fez, tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mostrando que é exatamente isso que Deus requer do seu povo, obediência. E olha lá em Êxodo 40, verso 16. E Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. É exatamente isso que Deus requer do seu povo, completa obediência. Amém por isso? Vamos lá, vamos seguindo? A palavra-chave é salvação. Eu sou o que sou, Deus é o Deus que salva. Aqui nós temos uma estrutura de Êxodo, que você pode dar uma pausinha aqui e dar uma olhada nessa estrutura, que ela é bastante interessante. Mas tem mais coisas que a gente pode ver, tem outra estrutura que a gente pode ver. Então, essa estrutura foi preparada em cima da preparação, peregrinação, legislação, aprovação, construção, reprovação e construção de uma segunda escala, de uma segunda lei. Mas
há uma outra que eu gosto muito. Essa estrutura aqui é legal, mas ela é muito ampla, né? Muito diversificada e às vezes dificulta um pouco o nosso aprendizado. Então tem uma outra estrutura que eu gosto muito, que é essa estrutura com base em 3 acontecimentos específicos, né? Primeiro, do capítulo 1 ao 18, nós temos a saída do Egito. Do capítulo 19 a 24, nós temos a entrega da lei. E do capítulo 25 ao 40, nós temos a construção do tabernáculo. Então, nós temos aqui as coisas mais importantes: a saída do Egito, a libertação da escravidão, a dádiva da lei, o presente, né? O dom, Deus dá a lei ao povo, né? Essa ênfase nos princípios de Deus. Na saída, nós temos a ênfase no poder de Deus. Na lei, nós temos a ênfase nos princípios de Deus. E no tabernáculo, nós temos a ênfase na presença de Deus. Se no Éden, o Éden era o lugar onde Deus se manifestava e mantinha comunhão com Adão, Deus vai manter comunhão com o seu povo através do tabernáculo. Então esses 3 pontos são bem mais fáceis de você estruturar o livro de Êxodo. Então nós temos aí a saída, Êxodo 1 a 18, lei 19 a 24 e tabernáculo 25 a 40. Na saída, a ênfase é o poder de Deus, Deus agindo miraculosamente para libertar o seu povo. 19 a 24, os princípios, o que Deus quer que o povo faça, como Deus quer que o povo viva. E 25 a 40, Deus está presente no meio do seu povo. Deus está guiando o seu povo, governando o seu povo. Isso é fantástico. Essa estrutura é linda, eu gosto muito dela. Não é uma estrutura própria, trabalhei essa estrutura em meu coração juntamente com outra estrutura. Amei essa estrutura muito mais do que a outra estrutura do livro de Êxodo, porque ela realmente é fantástica, ela dá uma distribuição muito gostosa para a gente entender o livro de Êxodo. Mas essa estrutura eu peguei emprestado aí do pastor Edson Almeida. Já disse, né, que nós estamos trabalhando aqui com um material diversificado da editora evangélica e do pastor Edson Almeida, um grande amigo que me tem abençoado já há muito tempo. Ok? Vamos lá. A grande ideia então para Êxodo. Nós vamos ver que Deus redime os israelitas da escravidão, leva para uma nova vida, mostrando sua vontade e fazendo-se presente no meio deles pelo tabernáculo. Essa grande ideia de Êxodo é da nossa revista, da revista que nós estamos estudando, da editora Cristã Evangélica. A minha grande ideia para o livro de Êxodo, é óbvio que também precisa ser trabalhado em alguns pontos, diz assim: Deus revela seu amor e graça ao libertar o seu povo da escravidão e, enquanto os conduz a uma nova vida, manifesta-se revelando sua vontade e exige deles santidade e lealdade incondicionais. Então, é Deus agindo aí. Nós temos a manifestação, que é o tabernáculo, nós temos a lealdade, a santidade, que é a obediência à lei, e o amor e a graça em libertar, que são os milagres de Deus na primeira parte do livro. E do pastor Edson nós temos a fidelidade de Deus, a aliança, manifestou-se na libertação do seu povo da escravidão, mas também exige obediência do povo com o qual estabeleceu o pacto. Então nós temos aqui a grande ideia também do pastor Edson. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho agora aqui sobre a vida de Moisés, já que ele é um dos personagens principais do livro. É claro que quando a gente fala personagem principal, a gente não exclui Deus. Deus é sempre o personagem principal nos livros da Bíblia. É Deus o personagem principal. Mas vamos colocar nesse instante aqui os personagens humanos principais, mais importantes do livro. Moisés é, sem dúvida nenhuma, o personagem humano mais importante no livro de Êxodo. E nós vemos aqui que Deus tem propósitos para a nossa vida e nós devemos tomar a vida de Moisés como um exemplo, que foi preparado durante 80 anos e agir por 40. Ele ficou 40 anos no Egito, foi criado por 40 anos no Egito, ficou 40 anos em Horeb, 40 anos fora, né, quando ele foge do Egito, e depois ele volta para resgatar o povo de Deus e vai criar e vai levar aí por mais 40 anos. Então 120 anos de história, sendo que 80 anos foi Deus preparando Moisés para esse trabalho fantástico. E aí nós temos então, Êxodo capítulo 2, versos 5 e 6, nós temos que ele foi salvo pela filha de Faraó numa época em que deveria ter morrido. Se você ler lá, primeiro capítulo de Êxodo, segundo capítulo de Êxodo, você vai ter essa primeira parte aí, esse momento aí da vida de Moisés. E agora,
Depois, nós temos 2 do 7 ao 10, foi educado em 2 culturas, por isso podia entender bem os hebreus e os egípcios. Ele foi educado pela filha de Faraó, mas também foi educado pela própria mãe, que foi a ama, né? Foi aquela a quem a filha de Faraó atribuiu a responsabilidade de cuidar da criança. E Êxodo capítulo 3, verso 1, ele fez um estágio no deserto, cuidando de ovelhas, pois ele haveria de passar mais tempo no deserto, cuidando de todo o povo de Deus. Ok? Continuando, nós vemos então alguns destaques do livro de Êxodo. E esses destaques são muito importantes para a gente entender. Por exemplo, Êxodo é um diário de viagem. Ele está falando sobre todo o tempo em que o povo passaria pelo deserto. Pode ser considerada a peregrinação de Israel pelo deserto como a maior viagem coletiva de todos os tempos. Não se tem notícia de um povo que tenha viajado, uma nação viajado junto por tanto tempo. Então, essa é a primeira história e talvez a única história nesse sentido que fale sobre uma peregrinação de uma nação inteira, de um povo inteiro pelo deserto. É a maior viagem coletiva de todos os tempos. Isso é fantástico. Isso é lindo de se ver. É um milagre de Deus agindo aí na história, né? Isso é lindo. Outra coisa que a gente aprende no outro destaque do livro de Êxodo são os estilos literários. O livro de Êxodo contém vários estilos literários. Aliás, dentro da Bíblia nós temos isso. Vários textos bíblicos, vários livros que não contêm apenas um estilo literário apenas. São vários estilos literários. E o livro de Êxodo, nós encontramos a narrativa histórica, nós encontramos poesia, nós encontramos leis no livro de Êxodo. E cada estilo literário tem o seu modo próprio de interpretação. Você deve aprender a ler cada um desses estilos de modo que você consiga interpretá-lo de forma correta. Então, se você não sabe como ler cada estilo literário, você também talvez não saberá como interpretá-lo. Ou seja, você não pode ler poesia como você lê uma notícia de jornal. Você não pode ler uma narrativa histórica como se você lesse um conto da carochinha, né? Um conto de fadas. Uma narrativa histórica é fato, é real. Uma narrativa histórica não é poesia. Uma poesia não é um formato de leis. As leis você tem que ler considerando o seu estilo literário também. Ela tem aplicações próprias, ela tem uma forma própria de ser interpretada, de ser entendida. O tabernáculo, que é fantástico também, é um destaque que indicava a presença de Deus no meio do seu povo. Assim como Deus se manifestava a Adão no Éden, em Êxodo, passaria a se manifestar no tabernáculo. Então, isso é fantástico, isso é muito interessante no livro de Êxodo. Algumas curiosidades dentro do livro de Êxodo. Vamos lá. Faraó não é nome, mas é um título. Então, para quem às vezes fala assim, o faraó, não, faraó é um título. Todos os faraós eram chamados faraós, era como se chamasse rei, né? Então, faraó é um título. Outra curiosidade que nós temos aí no livro de Êxodo é que cada uma das 10 pragas foi um desafio a um dos deuses do panteão egípcio. Cada um deles foi aí desafiado por Deus, foi desafiado pelo próprio Deus, né? E Deus os vence em cada um desses desafios. Deus mostra quem é Deus, e o povo de Israel fica sabendo quem é Deus e fica vendo aí quem é o Senhor a quem eles estão servindo. Desculpa, que deu um probleminha aqui na luz, eu tive que ligar de novo. Então, em cada uma dessas 10 pragas, foi Deus desafiando e vencendo um Deus egípcio, mostrando que a idolatria não valia a pena. Em hebraico, o livro de Êxodo significa estes são os nomes. Na realidade, não tem o título Êxodo, tem o título estes são os nomes, em hebraico, né, que são as primeiras palavras do livro. Começa assim o livro de Êxodo. Outra curiosidade, Israel poderia ter chegado mais rápido ao seu destino. Se você procurar até no Google Maps, você vai ver, né, o caminho é muito mais rápido, mas ele ficou 40 anos. E a razão é que Deus estava tratando. Deus estava disciplinando o seu povo, Deus estava cuidando do seu povo, Deus estava purificando, por assim dizer, um povo para ser exclusivamente seu. O Egito tinha atingido o status de potência mundial naquela época. Então o Egito era uma grande potência. E graças ao grande trabalho de José no início, né, o Egito se tornou uma grande potência. E muito tempo depois,
Essa potência mundial chamada Egito era sem dúvida que dominava o mundo em todos os sentidos, né? Não apenas na forma de império, mas culturalmente, tecnologicamente, enfim, o Egito era realmente uma grande potência para a sua época. A festa da Páscoa, é uma outra curiosidade aqui, foi um momento didático que ilustrou e explicou aos israelitas como Deus os libertaria da escravidão do Egito. Cada ato e cada alimento era memorial da obra do Senhor no meio do seu povo. Então, Deus estava ensinando o tempo todo, ensinando a Israel a viver como nação, a ser nação. Ok? Seguindo, algumas doutrinas e ensinos no livro de Egito. Está aí no livro de Êxodo, desculpa. Algumas doutrinas e ensinos no livro de Êxodo, para você também pesquisar, tá ok? Vai lá, busca onde é que nós conseguimos encontrar tudo isso. Então, Êxodo é o livro do Redentor. Deus é o Deus provedor no livro de Êxodo. O Senhor se interessa em relacionar-se com o seu povo. No capítulo 19 até o capítulo 24 nós temos isso. Jeová é Deus presente. O tabernáculo é a evidência do Senhor no meio do seu povo. Deus se revela como o grande eu sou, Êxodo 3,14. Deus cumpre sua promessa de libertação no capítulo a promessa feita lá em Gênesis 15:13. Se você olhar lá, Deus está dizendo que o povo vai ficar cativo, mas que Ele vai libertá-lo. Vamos lá, em Gênesis 15:13. Olha o que está lá em Gênesis 15:13. Só um minutinho, abrindo aqui. Gênesis 15:13. Então o Senhor disse a Abrão, sabe com certeza, deixa eu ler de novo aqui. Então disse o Senhor a Abrão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Isso Deus falou com Abrão, e isso aconteceu depois de José. Então, 400 anos eles ficaram cativos no Egito e Deus levanta Moisés para libertá-los. Então, Deus cumpre a promessa de libertação. Deus escolhe pessoas e as capacita para o seu propósito. Nós vemos isso em Êxodo 4, de 10 a 14. Deus está fazendo isso. E Deus exige obediência, santidade e exclusividade do seu povo. Por isso, Deus se manifesta com tantos milagres. Por isso, Deus dá leis. Por isso Deus fala com o seu povo, olha, é assim que vocês têm que ser, é assim que vocês precisam viver, e vocês precisam agir dessa maneira, porque eu sou o que sou. No livro de Êxodo, nós encontramos também o livro de Êxodo em várias citações do Novo Testamento. Jesus não veio para revogar a lei, ele mesmo falou isso, ele afirma isso em Mateus capítulo 5, verso 17. Ele ampliou e aplicou a lei à nova aliança. Então vamos dar uma olhadinha aqui como os 10 mandamentos em Êxodo aparecem refletidos nos ensinos de Jesus. Vamos lá. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então somente Deus deve ser adorado. Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai odiar um e amar o outro. Então não dá para ter ídolo, né? Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mateus 5:34. De modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, né? Nem pela terra, por ser a estrada dos seus pés. Então, Mateus 5:34, aí mostrando, né, Jesus reafirmando os ensinos dos 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Marcos 2, 27 a 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, né? 20, verso 13. Não matarás. Isso em Êxodo 20, 13. Mateus 5, 22. Aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento.
Êxodo 20:14, não adulterarás. Mateus 5:28, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Êxodo 20:15, não furtarás. Mateus 5:40, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mateus 12:36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. E não cobiçarás. Lucas, lá em Êxodo 20:17. Lucas 12:15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então aqui nós temos algumas lições, alguns momentos em que Jesus ensina acerca dos 10 mandamentos também, fazendo um elo aí de ligação. Mas se você observar bem, e eu peço a você que faça isso, né, que se quiser o slide pode pegar comigo, senão pause os vídeos. Pegue os textos bíblicos, pegue as referências, estude as referências e aprenda e veja que a graça em Cristo Jesus não torna menor a obediência à lei. Nós temos que aprender a obedecer à lei, mas entender o que ela significa, entender o teor da lei, para assim vivermos pela graça de Cristo. Só que não significa que é mais fácil. Não é mais fácil. Vamos lá. Concluímos então no livro de Êxodo que Êxodo é o livro-chave para se compreender bem a história de Israel no Antigo Testamento. Nele estão os registros do início de Israel como nação. Não apenas as instruções políticas, mas também a aliança religiosa está presente ali. A parte legal do livro também é muito importante, ou seja, as leis são muito importantes, já que os livros que vêm depois vão desenvolver aquilo que germinalmente está em Êxodo, que está começando lá em Êxodo. Então leia o livro com as verdades em mente, com todas elas, seja as verdades da narrativa, da poesia ou da lei. Aprenda a extrair as verdades da palavra de Deus nesses textos. E, aplicando para o nosso coração, você crê que Deus é o grande eu sou e Ele é o que é? Ele é realmente Deus. Você crê nisso? Você pode descansar, você consegue descansar nas promessas de Deus, sabendo que Ele sempre cumpre as suas promessas? Você consegue fazer isso? Porque Deus pode fazer. Ele pode cumprir as suas promessas. Então a gente pode descansar nas promessas de Deus. Ele cumpre as suas promessas. Precisamos deixar as desculpas de lado quando chamados para ajuntarmos a Ele. Moisés deu muitas desculpas, mas Deus disse, olha, vai, faz. Diferente de Abraão, né, que não tem nenhuma desculpa quando Deus chama. Mas aqui, Moisés, ele dá desculpas e nós precisamos deixar de lado. Quando Deus chama para cumprir o seu chamado, quando Deus dá a ordem, nós precisamos obedecer. Precisamos aceitar que Deus estabeleceu normas de relacionamento. Homem com homem e homem com Deus. Veja que os 10 mandamentos são divididos exatamente assim. Em normas para o relacionamento entre o homem com Deus, relacionamento vertical, e o homem com o homem, relacionamento horizontal. E Jesus resume esses 10 mandamentos com 2. E ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, verticalmente, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E também amarás o seu próximo como a ti mesmo, relacionamento horizontal. Devemos viver de modo obediente, santo e exclusivo ao Senhor. Deus não quer meia coisa, meia boca, meio serviço, meio crente, meio servo. Ou nós somos todos do Senhor ou nós somos. Podemos descansar na certeza da presença do Senhor conosco. Assim como o tabernáculo, assim como Adão tinha a presença constante de Deus no Éden, assim como o tabernáculo era a presença constante de Deus no livro de Êxodo, enquanto peregrinavam pelo deserto, nós podemos ter a certeza que em Cristo Jesus, Deus está sempre conosco. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Deus esteja abençoando, meus queridos. Que o livro de Êxodo possa ser, de fato, um grande diferencial na sua vida. E que você possa aprender cada vez mais com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te ilumine para que você possa aprender cada vez mais
desses fantásticos livros que compõem a Palavra de Deus. Êxodo é fantástico. Estude, aprenda, cresça no conhecimento deste livro maravilhoso. Deus abençoe. Nós chegamos ao finalzinho da nossa aula.